Olá, meus amigos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o coronavírus, esse vírus que surgiu na China e que tem aterrorizado boa parte do mundo. Para que a gente possa entender a gravidade do caso e os riscos que nós estamos correndo aqui no Brasil, eu preciso explicar para vocês um pouco do contexto histórico que envolve a China e por que a tese que eu levantarei aqui hoje é de que esse vírus foi usado pelos chineses para tentar controlar o levante popular que estava acontecendo naquele país. Sim, meus amigos, esse vírus pode ter sido simplesmente a única arma que restava para o governo chinês conseguir sufocar o levante popular que estava acontecendo nas ruas das cidades chinesas, principalmente em Hong Kong. Então vamos lá. Vamos retomar um pouco do contexto histórico que envolve a China para que a gente possa chegar aonde eu quero falar com vocês. Inicialmente, é muito importante que todos saibam que nós estamos falando da China, um gigantesco país com quase 1,5 bilhão de habitantes. A cada segundo nasce um chinês no mundo. E esse gigante país, nos últimos anos, começou a enfrentar uma série de levantes populares, o que veio causando um grande enfrentamento da população com os seus governantes, e muitas vezes utilizou-se da força militar para reprimir as manifestações. O fato mais marcante na China de repressão de manifestação por democracia aconteceu em 4 de junho de 1989, onde milhares de pessoas marcharam para a Praça Paz Celestial e lá foram duramente massacradas pelo governo chinês. Se utilizou de tanques de guerra, de soldados armados para a guerra e fuzilou boa parte da população que lá na praça se encontrava clamando por democracia. Como eu mencionei anteriormente, nesses últimos anos, uma onda muito grande de manifestações vem acontecendo na China, principalmente puxadas por Hong Kong. Hong Kong é uma cidade que por 150 anos esteve nas mãos dos ingleses, que lá colonizaram, difundiram o sistema capitalista. Acontece que em 1997, através de um tratado entre os ingleses e os chineses, a Inglaterra então devolveu Hong Kong para controle chinês, porém com a promessa que essa transição de governo deveria levar 50 anos, ou seja, esse prazo vai terminar em 2047. Agora pensa comigo, uma cidade que se tornou um império capitalista, onde tudo prosperou, onde as famílias tiveram liberdade, onde o indivíduo de modo geral passou a ter a liberdade que o sistema capitalista oferece. Se vê agora obrigado a voltar para um sistema comunista de repressão que em pouco tempo estará totalmente tomado pelo Império Chinês. O que está acontecendo? A população está se rebelando, está saindo às ruas, jovens principalmente têm lutado. Veja o depoimento de um manifestante convocando a sua população a lutar contra esse governo que está, mais uma vez, sufocando toda a sua população. During these 2 months, we lost a lot of time, lost a lot of money, we lost a lot of health because of the expired tear gas. But we can easily recover from the harm of tear gas. We can earn back our money. But if we lose this fight, Hong Kong's democracy will never be recovered. To all Hong Kong citizens, I know it's been really hard time for us since June, but please stay strong. I look forward to see the day that we can celebrate without the mask, without the goggles, without any expired tear gas. Duas coisas chamam a atenção. Primeiro, o governo não está disposto a esperar até 2047 para virar a chave em definitivo e instalar em Hong Kong o sistema comunista de fato. E a população que lá está não quer aceitar o sistema imposto pela China, ou seja, o conflito está armado. Diante de tanta tecnologia da informação, onde tudo que acontece, mesmo em países bem fechados como a China, tudo que se faz rapidamente cai-se na internet. Então, nesse atual momento que nós estamos, reprimir a população e fuzilar mais uma vez boa parte dos seus cidadãos não parece ser a melhor solução para o governo chinês. Por outro lado, ele não tem conseguido sufocar toda essa manifestação que tem saído às ruas. E aí nós vamos chegar no ponto que eu quero chegar com vocês, que muita gente prefere não tocar no assunto, principalmente governos,
pois nós estamos falando de um país gigante. Nós estamos falando do governo chinês. Não é qualquer governo que bate de frente com a China. Acontece que diante desse caos que hoje a China atravessa, principalmente puxada por Hong Kong, que outras cidades também começaram a aderir, começaram a fazer discurso de mais democracia, colocando em xeque o governo comunista que lá se encontra, o que nós percebemos? Percebemos que poucos dias antes da festa de final de ano, surge mais uma vez o coronavírus, vírus letal, mortal, que causa pânico, muitas mortes naquele país. É o primeiro ato do governo chinês proibir qualquer aglomeração de pessoas, seja onde for. Conveniente, não acham? Um país que está sofrendo para governar, devido à insatisfação de uma quantidade imensa de pessoas que têm saído às ruas, de repente sai da posição de vilão e se torna um possível salvador da sua nação, trazendo talvez a cura para um vírus que naquele momento acaba inibindo a população de sair às ruas. O que acontece, porém, é que esse vírus, que supostamente poderia ser utilizado contra a sua própria nação, sua própria população, perdido o controle e atravessa fronteiras, chegando em outros países, inclusive chegar aqui no Brasil. Então, essa situação é muito importante para que a gente possa ver alguns pontos principais. Governos comunistas não se importam nem um pouco com a mortalidade que eles podem causar para a sua população. São capazes de tudo, inclusive de causar muitas mortes para se manter no poder. A situação levantada aqui nesse momento, que não tem sido ainda objeto de questionamento por parte de outros governos ao governo chinês para saber a origem desse vírus e dessa epidemia que pode se causar uma epidemia mundial, precisa ser discutida. Pois se a China fez o que fez, na ânsia de sufocar o seu povo para que não saíssem mais às ruas e tentar dessa forma inibir qualquer levante popular contra o governo, isso precisa ser duramente apurado. Quanto ao Brasil, infelizmente nós estamos se aproximando de um momento festivo aqui no país. O carnaval é um momento de grande aglomeração de pessoas nas ruas. E isso pode colocar o nosso país em um severo risco de contaminação. Já existem casos sendo apurados no Brasil, até agora, graças a Deus, nenhum confirmado. Mas o que não impede, de fato, desse vírus poder chegar ao nosso país. Aí a preocupação que todos nós deveremos ter, principalmente nesse período de carnaval, para evitar ao máximo exposições e aglomerações de pessoas que não estejam protegidas ou que não seja realmente necessário, pois o risco é muito maior durante esse período de festividade. Então, meus amigos, o que eu quero nesse momento trazer para vocês é: ninguém sabe ainda a cura desse vírus, ninguém sabe explicar ainda a origem desse vírus, mas nós podemos sim levantar o questionamento de que esse vírus foi solto pelos chineses num momento de grande levante popular, e isso precisa ser duramente apurado. Fique então o meu alerta sobre esse tema, o meu pedido para que evitem se expor de forma desnecessária, e qualquer outra informação que eu conseguir buscar sobre tudo isso, ou sobre a comprovação da minha tese que aqui está, pode ter certeza que eu farei questão de trazer para todos vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus. Força e honra!